Então, em nossa aula de hoje, vamos trabalhar um pouquinho, ou melhor, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o dissertativo argumentativo. Quero lembrar a você que hoje vamos começar a trabalhar com a introdução. E depois vamos relembrar também a importância do domínio da norma culta, ok? Isso dentro do seu dissertativo argumentativo, e como vai trabalhar com você, a sua adorável professora Maria Helena. Uhul! Vamos lá! Primeira parte, então, eu quero que você lembre que o primeiro passo para você introduzir um texto bom é você entender o tema e a proposta redacional. Você deve saber que no seu projeto de texto, o parágrafo introdutório, ele é muito importante, porque nele você vai apresentar o seu tema, que será feito por meio de um tópico frasal ou de uma frase núcleo, ok? Neste seu parágrafo, você precisa contextualizar, e essa contextualização deverá ser feita por meio de quê? De relação entre o tema e outras áreas do conhecimento, ok? O próximo passo da sua introdução é a exposição da tese, ok? Mais o fechamento do parágrafo, que deve ser feito por meio do quê? Pelo posicionamento do elaborador, ou seja, o seu posicionamento. Você precisa lembrar de todos esses itens na hora de você redigir. Só que, professora, eu gosto de fazer direto, não gosto de fazer introdução. Mas eu vou bater nessa tecla na introdução, do resumo. Por que do resumo? Porque o resumo, você vai colocar suas ideias ali. Tudo que vem a respeito daquele tema que você leu ali nos textos motivadores e você conseguiu entender qual é o tema, qual é o assunto que você deverá realmente tratar, você joga tudo no papel ali aleatoriamente, porque você vai dar uma corrigida, vai dar uma olhada, ver se a sua introdução tem a apresentação do tema, está contextualizada, tem a sua tese, está fechando o parágrafo, ótimo. Agora você já tem os passos para fazer no desenvolvimento, porque a introdução é o que vai prender o interlocutor na hora de ler o seu texto e corrigir, ok? Mas a ordem desses componentes no parágrafo, ele pode variar. Não é nos parágrafos no decorrer da redação, não. É na sua introdução, que hoje estamos falando especificamente da introdução. Nessa apresentação do tema, que vai ser um tópico frasal, uma frase núcleo, ela deve ser bem criativa, bem pertinente, a fim de que prender, nesse primeiro momento já, a atenção do interlocutor para que ele perceba, nossa, interessante, vamos ver se ele vai conseguir desenvolver aqui esse tema, se está contextualizado, como que ele vai comprovar essa tese dele. E isso é muito importante. Portanto, no início de texto, você tem que lembrar que existe algumas formas de trabalhar esse primeiro parágrafo, que é a introdução. Quero que você lembre o seguinte, a introdução, ela precisa estar com a sua tese. Essa tese terá uma ideia que vai ser defendida por você, ok? Você vai redigir isso no mínimo de 3 linhas e no máximo de 8 linhas, esse seu primeiro parágrafo. Lembre-se que você vai fazer sempre aquele controle, né, na divisão das linhas dos demais parágrafos. Não vai lá no desenvolvimento agora fazer um parágrafo de 10 linhas. Não, mantenha esse equilíbrio. Só que nessa introdução, o mínimo é 3 e o máximo 8. Isso é um equilíbrio visual bom depois na hora de analisar a redação como um todo, ok? Bom, a introdução você pode fazer de duas formas. De uma forma eficiente, e para isso você vai iniciar esse texto com uma alusão histórica, ok? Um fato histórico que fica pertinente, não está pertinente ao tema que você está defendendo, por uma definição ou por uma declaração. Essa é uma forma de introdução eficiente que você pode usar um desses três aqui, ok? A outra forma que você pode iniciar sua introdução é de uma forma surpreendente. Como eu faço isso, professora? Boa pergunta. Você também tem 3 formas de fazer isso. E a primeira forma será através da adjetivação. Lembre-se que o adjetivo ele caracteriza.
Então, a partir do momento que você começa já caracterizando, você está destacando aquele tema. A outra forma surpreendente é um questionamento. Mas este questionamento, ele precisa ser o quê? Precisa ser respondido no decorrer do seu texto. Nada de questionamentos filosóficos sem resposta, porque o interlocutor não tem que dar resposta. Você tem que mostrar ao interlocutor que você conhece, que você sabe do que você está falando, ok? Outra forma é uma frase nominal. Lembre-se que a frase, ela pode ter verbo ou pode não ter verbo. Quando ela não tiver verbo, ela é uma frase nominal. E aí é interessante você fazer esse início ali, lançar uma frase nominal, ok? Isso é uma introdução surpreendente. Então, nessa introdução, eu quero que você relembre. Você vai fazer um parágrafo de no mínimo 3, no máximo 8. Nessa introdução tem que aparecer a sua tese. E essa sua introdução tem duas formas, que ela pode ser eficiente e surpreendente. Se ela for eficiente é porque alusão histórica, você gosta muito de fatos históricos. Ótimo, você pode ligar isso no seu texto, use mesmo. Eu gosto mais da área das ciências. Então, a área da ciência vai te ajudar na definição. E as declarações? Pode ser na filosofia, sociologia, com os pensadores, pode ser literatura, ok? Com obras, muito bom de fazer. Agora, surpreendente. Surpreendente é o quê? Aquela pessoa que gosta muito de ler, que tem muita leitura, não só de obras literárias, mas assiste muita série, joga bastante joguinhos que são inteligentes e também de questionamento. Só que este questionamento, lembra-se que você pode usar ali pesquisas, dados, para dar fundamentação e responder o seu questionamento, ok? Essas são formas de você introduzir o seu parágrafo inicial no seu texto dissertativo argumentativo. Agora quero lembrar para você alguns aspectos formais da língua, que é muito importante, porque você já tem como a primeira competência que será avaliado no seu texto é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, significa que você não vai escrever um texto em inglês, em japonês, não, língua portuguesa. E não é a língua do cotidiano, a informal, é a língua formal, culta, padrão, ok? O que vai ser avaliado de aspectos formais nesse seu texto? A primeira parte, que não tem como fugir, é a coesão e a coerência. O que é a coesão? São as palavras que você vai usar para ligar essas ideias, as conjunções, as preposições, os verbos. A coerência é essa ligação dessas palavras que você fez. Está abrindo o entendimento do leitor sobre o seu texto? Isso é coerência. Sequenciação é você saber que tem a introdução, desenvolvimento e conclusão. E nessa introdução que nós estamos trabalhando hoje, você precisa ter a sua tese na introdução. E a questão da informatividade é a questão o quê? Se você consegue realmente inferir o seu conhecimento a partir das leituras que você tem de mundo e os textos motivadores, a fim de que você consiga escrever. Não é para você copiar. Texto motivador não diz textos para serem copiados, diz textos motivadores, é para motivar, é para abrir o seu pensamento sobre aquele assunto e você começar a ter uma chuva de ideias aí, e aí então você passa a redigir isso no seu rascunho, ok? Próximo aspecto, a ausência de marcas de oralidade e de registro informal. Nada de gírias, ok? Nada de regionalismo, nada de abreviaturas, tá, você com V e o C. Precisão vocabular. As palavras têm que serem escritas de forma correta, tem que estarem ali pertinentes naquele contexto que você está escrevendo. E para isso você tem que obedecer às regras de quê? De concordância nominal e verbal, de regência verbal e nominal, de pontuação. Eu não sei usar vírgula. Então, tá mais do que na hora de você aprender a usar vírgula. Você já viu isso no fundamental. Agora, você precisa realmente saber os usos, principalmente da vírgula, para não entruncar os seus pensamentos, suas ideias. Flexão dos nomes e dos verbos, a colocação dos pronomes átonos e os tônicos. Lembre-se que lá na coesão, os pronomes oblíquos, eles nos ajudam a não ficar repetindo os pronomes pessoais, nem os substantivos que eu já
relatei em momentos anteriores do meu texto, ok? A grafia das palavras, a acentuação, é muito pertinente você saber se é com 2 S que escreve, se é com 2 R's, se é com SC, como fazer essa grafia. E a acentuação, professora, o trema não se usa mais. Não se usa mais, porém, se estiver em uma palavra estrangeira, em um nome de um indivíduo, seja estrangeiro, do alemão, por exemplo, e tiver trema, você vai usar o trema, você vai manter, ok? Você não vai mudar isso, porque já foi registrado isso. Agora, a partir deste momento, indo novo acordo, não se usa mais, ok? Quando que a palavra é paroxítona, sendo que a maioria das palavras na língua portuguesa são paroxítonas. Se nós morássemos em Portugal, seriam oxítonas, mas nós moramos no Brasil. Portanto, faça o acento corretamente, coloque em cima da letrinha que realmente você deve colocar o acento, lembrando a você que o tio não é acento, o tio é marca de som nasal, aquele som que sai pelo nariz quando você fala não, mãe, mão, certo? E lembrando que aquele sinalzinho em cima do A lá não é crase o nome dele. É sinal grave, é marca de crase. Por quê? Ou sinal indicativo de crase. Por quê, professora? Porque ali você tem um encontro de uma preposição para mais um artigo a. Duas classes diferentes se encontraram. Portanto, a marca daquele sinalzinho ali, acento grave, né? Obliquamente colocado sobre o A, me marca isso, ok? Então, é muito importante você cuidar esses pequenos detalhes. E agora, a próxima é a divisão silábica e a translineação. O que é a divisão silábica, professora? Isso você está cansado de saber, que é na hora que você vai separar as palavras, ok? Em sílabas, que foi necessário, você precisou na hora, foi mudar de linha e precisou separar alguma palavra, a sílaba de alguma palavra. Como você vai separar? Outra é a translineação, é quando você passa de uma linha para outra, tem determinadas palavras que elas vão ficar com sentido pejorativo. Isso não pode acontecer. Então, você tem que organizar a sua palavra para que ela fique junto de um lado ou ela passe todo para outra linha. Isso é translineação. A translineação tem a ver com o quê? Com sentido. E a divisão silábica tem a ver com o quê? Com a divisão das sílabas, quando for necessário. E vai ser necessário, porque você vai trocar de linha, mudar de linha para continuar escrevendo, ok? Então, são informações muito importantes que estarão sendo avaliadas nessa primeira competência que você está lendo aqui, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso aqui é básico. Você chegou ao ensino médio, você chegou agora para fazer uma redação de Enem, isso aqui é básico para você saber, você já sabe. Sai na frente quem tem bastante leitura, quem gosta de pesquisar bastante, quem gosta de escrever. Isso ajuda muito, porque você vai praticando aquilo que você está aprendendo, ok? Muita coisa para eu lembrar, professora. Olha, não é muita coisa, você já aprendeu tudo isso. Então, o que eu digo para você neste momento? Calma, jovem. Apenas comece a trabalhar partes por partes. Começamos hoje com a introdução, agora você revê novamente o que precisa ser visto e revisto, né? E vai organizando a sua escrita, ok? Então, vejo você animado, super feliz e contente na próxima aula, ok? Um grande abraço!